Salmo 95, 1 a 5 diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cântico de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Vamos colocar de pé, vamos mais uma vez confessar nossa dependência e confiança no Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, em resposta à saudação, vamos doar o Salmo 100. Versículos de 1 a 17, vamos ler a Santa Lei do Senhor. As 3 palavras da aliança de Deus com o seu povo. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1. E Deus
terceira e quarta geração daqueles que ele desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra o pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Amados irmãos e irmãs, essa é a santa lei do Senhor e mostra a perfeição do nosso Deus, a sua santidade, e também expõe os nossos pecados. Por isso, diante da lei do Senhor, nós fazemos confissão de pecados, nós chamamos Deus para examinar o nosso coração e também clamamos por misericórdia e graça. Nós vamos fazer isso cantando o Salmo 139.
nossa natureza, estávamos perdidos diante de Ti, sem esperança, sem Deus e sem salvação. Mas a Tua graça nos alcançou. E por isso, Senhor, queremos Te louvar, queremos Te adorar e Te bendizer. Mas também, Senhor, reconhecemos que somos pecadores, que pecamos todos os dias contra Ti somente, Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos purifique nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor, ó Deus, nos transforme, nos conforme à imagem do Teu Filho, Jesus Cristo, e que possamos, Senhor, onde quer que estejamos, sermos luz neste mundo, que possamos exalar o bom perfume de Cristo, e assim, Senhor, glorificar o Teu santo e bendito nome. Abençoe-nos, ó Deus, nesta tarde, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Também, Senhor, nos fala por meio de Tua palavra viva e pregada, e dá, Senhor, que sejamos edificados e fortalecidos na fé. Nós te rogamos assim, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, 1 João 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, se confessamos ao Senhor os nossos pecados com sinceridade, cremos e recebemos dele o perdão, misericórdia e a graça. Amém. Vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículos de 10 a 20. Será a leitura. Hoje nós vamos cantar ainda o hino 132. E o texto da pregação será Provérbios, capítulo 4, de 20 a 27. 3, né? Mas é 4. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 10, assim diz a palavra do Senhor. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabem que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. É aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos cantar o hino 132, ó Senhor, que a tudo excede.
4, nós vamos ler os versículos de 20 a 27. Provérbios capítulo 4, de 20 a 27. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe para a frente, mantenha um olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, o que é mais valioso para você? Se essa pergunta fosse feita hoje, provavelmente ouviríamos respostas diferentes. Alguns diriam que é a família, outros falariam da saúde, do trabalho ou da própria vida. E todos nós entendemos por quê. Aquilo que consideramos precioso, nós procuramos proteger. Protegemos nossa casa, nossos documentos, fazemos seguros para os nossos bens, cuidamos da saúde, gastamos tempo e dinheiro em preservar aquilo que julgamos importante. Mas Salomão nos faz uma pergunta que raramente nós fazemos a nós mesmos. O que merece ser guardado acima de todas as coisas? A resposta talvez nos surpreenda. Ele não diz que devemos guardar, em primeiro lugar, nossos bens, nossa reputação ou mesmo nossa saúde. Ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãos e irmãs, este é um dos versículos mais conhecidos do livro de Provérbios e, ao mesmo tempo, um dos mais profundos de toda a Escritura. Nós precisamos entender o que Salomão está dizendo. Quando ouvimos a palavra coração, pensamos logo nos sentimentos. A Bíblia, porém, usa essa palavra de maneira muito mais ampla. O coração é o centro da nossa vida. É onde nascem nossos pensamentos, nossos desejos, nossas decisões e nossas motivações. Antes que uma palavra saia da boca, ela já passou pelo coração.
Antes que o pecado apareça nas mãos ou nos pés, ele já encontrou lugar no coração. É por isso que toda a vida depende da condição do coração. E é exatamente isso que Salomão nos ensina nessa passagem. Observe como o texto foi cuidadosamente construído. Ele começa falando do coração, depois passa para a boca, em seguida fala dos olhos e termina com os pés. Não é uma sequência aleatória. Salomão está mostrando que toda a vida exterior nasce da vida interior. A maneira como falamos, aquilo que olhamos e o caminho que escolhemos percorrer revelam aquilo que domina o nosso coração. Essa é uma verdade que confronta a maneira como normalmente enxergamos a vida cristã. Muitas vezes nos preocupamos em mudar comportamento. Deus, porém, começa em um lugar muito mais profundo. Ele transforma o coração, porque sabe que quando a fonte é purificada, a água também o será. E aqui encontramos tanto uma advertência quanto uma esperança. A advertência é que nenhum de nós consegue esconder de Deus a verdadeira condição do coração. Podemos impressionar as pessoas com uma aparência piedosa, mas o Senhor vê aquilo que ninguém vê. A esperança é que o Deus que nos ordena guardar o coração é o mesmo que em Cristo promete nos dar um novo coração. O Evangelho não apenas corrige comportamento, ele transforma a pessoa desde a raiz, como ouvimos hoje pela manhã. Por isso, veremos que a verdadeira sabedoria não consiste apenas em evitar certos pecados, mas em guardar diligentemente o coração, para que toda a nossa vida seja governada pela palavra e pela graça de Deus. Que o Senhor fale conosco por meio dessa passagem e que nos conduza mais uma vez ao único que pode renovar completamente o nosso coração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o texto, nós destacamos do texto: guarde a fonte da vida, guarde o coração. Depois de chamar a atenção do filho, Salomão começa de uma maneira interessante. Antes de falar sobre aquilo que devemos fazer, ele fala sobre aquilo que devemos ouvir. Ele diz: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Isso nos lembra que a vida cristã começa sempre ouvindo a voz de Deus. Antes da obediência vem a palavra. Antes da transformação vem a verdade. Deus não muda a nossa vida sem primeiro falar ao nosso coração. Por isso, Salomão insiste. Em outras palavras, ele está dizendo: preste atenção. Mantenha essas palavras diante dos olhos e guarde-as no fundo do coração. A palavra deve entrar pelos ouvidos, permanecer diante dos olhos e
encontrar morada no coração. Ela não foi dada apenas para ser conhecida, mas para ser recebida, amada e obedecida. Em seguida, ele faz uma afirmação extraordinária. Ele diz no versículo 22: pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Irmãos e irmãs, vivemos em um mundo que procura vida em muitos lugares. Uns acreditam que ela está no dinheiro, outros no sucesso, no prazer ou no reconhecimento de pessoas. Mas a verdadeira vida não é encontrada nas coisas que passam. Ela é encontrada na palavra do Deus vivo. Somente ela alimenta a alma, fortalece a fé e sustenta o homem nas alegrias e também nas aflições. Então chegamos ao centro desta passagem e talvez ao centro de todo o livro de Provérbios. Salomão diz: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a vida. Salomão aqui está estabelecendo uma prioridade. Existem muitas coisas importantes para guardar. Cuidando da nossa família, do trabalho, da saúde, dos nossos bens. Tudo isso é legítimo. Mas existe algo mais importante do que todas as coisas: o coração. Na Bíblia, o coração não é apenas o lugar dos sentimentos, é o centro da nossa vida. É nele que pensamos, desejamos, decidimos, amamos e adoramos. O coração governa a pessoa inteira. Por isso, Salomão diz que dele depende toda a vida. A imagem é muito bonita. Em Israel, uma fonte de água era um tesouro. Uma cidade inteira podia depender de uma única nascente. Se aquela fonte fosse preservada, havia vida. Mas se fosse contaminada, toda a cidade sofreria. É exatamente assim que funciona o coração. Nossas palavras brotam dele. Nossas escolhas nascem dele. Nossa maneira de tratar o cônjuge, de educar os filhos, de trabalhar, de servir a igreja e de enfrentar as provações, revelam aquilo que está acontecendo dentro de nós, no nosso coração. É por isso que Jesus declarou: a boca fala do que está cheio o coração. E também ele disse: do coração procedem os maus desígnios. O Senhor nos ensina que o maior problema do homem nunca esteve, em primeiro lugar, no comportamento. O problema está na fonte. Se a fonte estiver contaminada, tudo que dela sair também estará. Essa verdade confronta uma tendência muito importante em nosso coração. Gostamos de combater apenas os sintomas do pecado, as consequências do pecado. Tentamos controlar as palavras, esconder certos comportamentos, melhorar nossa imagem diante das pessoas. Mas Deus não trabalha apenas na superfície. Ele começa na raiz. Talvez seja por isso que muitas lutas espirituais pareçam nunca terminar.
lutamos contra os frutos, mas deixamos de tratar a raiz. Pedimos mais paciência quando o problema é o orgulho. Pedimos mais domínio da língua quando o problema é a ira. Queremos vencer determinados pecados, mas não permitimos que a palavra examine aquilo que está escondido no nosso coração. É justamente aqui que percebemos nossa necessidade do Evangelho. Quando Salomão diz: guarda o teu coração, descobrimos o quanto somos incapazes de fazê-lo perfeitamente. Quantas vezes nosso coração foi dominado pela inveja, pela ansiedade, pelo medo, pela incredulidade ou pelo orgulho? Podemos esconder isso das pessoas, mas nunca de Deus. E essa é a beleza do Evangelho. O Deus que ordena guardar o coração é o mesmo Deus que promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. O Senhor não apenas nos dá uma ordem, Ele nos concede aquilo que precisamos para obedecer. Em Cristo recebemos um novo coração. O Espírito Santo passa a habitar em nós e começa dia após dia a transformar nossos desejos, nossos afetos e nossas motivações. É por isso que guardar o coração não significa confiar em nossa própria força. Significa diariamente submeter ao governo da palavra e da graça de Deus. Quanto mais Cristo ocupa o coração, menos espaço o pecado encontra para dominar nossa vida. Antes de examinarmos nossas palavras, nossos olhos e nossos caminhos, precisamos responder a uma única pergunta: como está o nosso coração? Porque é dali, e somente dali, que procedem a fonte da vida. Em segundo lugar, eu quero destacar o que vem em seguida no texto. Salomão diz: guarde o curso da vida. Guarde suas palavras, seus olhos e seus passos. Depois de mostrar que o coração é a fonte da vida, Salomão nos ajuda a enxergar para onde essa fonte corre. A vida nunca permanece escondida dentro de nós. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que ocupa o coração aparece na maneira como vivemos. Por isso ele passa a falar da boca, dos olhos, dos pés. Não são assuntos diferentes. São expressões de uma mesma realidade. Pois o coração sempre transborda. E a primeira manifestação do coração aparece exatamente nas palavras. E por isso Salomão diz: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Não é sem razão que Salomão começa pela língua. Depois do coração, nada revela tanto quem somos quanto aquilo que dizemos, aquilo que falamos. As palavras podem ser cuidadosamente controladas por algum tempo, mas quando somos pressionados pelas circunstâncias, o coração acaba falando. E é nesses momentos que
de imitação, de decepção e de conflito, que descobrimos o que realmente habita em nós. Jesus confirmou essa verdade quando disse: a boca fala do que está cheio o coração. Isso nos leva a uma reflexão importante. Muitas vezes nos preocupamos em controlar a língua, quando o problema está muito mais profundo. Se o coração está cheio de orgulho, as palavras serão arrogantes. Se está cheio de inveja, a língua encontrará uma maneira de diminuir o próximo. Se está dominada pela amargura, cedo ou tarde ela aparecerá na conversa. Mas quando o coração é alcançado pela graça de Deus, as palavras também começam a mudar. A mesma boca que antes feria passa a consolar. O que espalha desânimo passa a anunciar esperança. A que alimenta conflitos passa a promover a paz. Não porque a pessoa aprendeu algumas técnicas de comunicação, mas porque Cristo começou a transformar a fonte de onde as palavras brotam. Em seguida, Salomão volta-se para os olhos. Ele diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo. Os olhos representam a direção da vida. Quem vive olhando para os lados dificilmente permanece no caminho certo. E nunca essa advertência foi tão necessária quanto em nossos dias. Vivemos cercados de distrações. O mundo disputa constantemente nossa atenção. Somos convidados o tempo todo a olhar para aquilo que desperta a cobiça, alimenta a inveja e estimula desejos pecaminosos. O inimigo sabe que aquilo que prende nossos olhos, pouco a pouco, conquista também o nosso coração. Salomão nos chama a viver com propósito. Não olhar para trás com saudade do pecado. Não olhar para os lados medindo a vida pelos padrões dos outros ou deste mundo, mas olhar para frente, para o caminho que Deus preparou para nós. E o Novo Testamento amplia essa verdade quando o autor de Hebreus nos exorta a correr a carreira fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Quanto mais contemplamos Cristo, menos atraentes se tornam as promessas vazias deste século. Quem mantém os olhos no Salvador não anda sem direção, porque sabe para onde está caminhando. Finalmente, Salomão fala dos pés. Em outras palavras, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os pés da maldade. Os pés representam a prática da vida. São as decisões que tomamos, os caminhos que escolhemos e a maneira como conduzimos nossa existência diante de Deus. É interessante que Salomão não diz apenas para andar. Ele diz para prestar atenção por onde anda. Ou seja,
prestar atenção no caminho. O homem sábio não vive duro e pulso. Antes de dar o passo, ele pergunta se aquele caminho agrada ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, ele deseja saber se ele honra a Deus. Essa é uma das grandes diferenças entre a sabedoria bíblica e a sabedoria do mundo. O mundo diz: siga o seu coração. A palavra de Deus diz: guarde, proteja o seu coração. Porque o coração entregue aos seus próprios desejos sempre encontrará justificativa para se desviar. Mas o coração governado pela palavra aprenderá a permanecer no caminho da vida. Mesmo quando esse caminho exigir renúncia, perseverança e fidelidade. Olharmos para esses últimos versículos, percebemos que Salomão está descrevendo uma vida íntegra. O coração governa a boca revela o coração, os olhos determinam a direção para onde ir e os pés percorrem o caminho. Nada está separado. Deus não deseja apenas corrigir uma das áreas de nossa vida. Ele deseja restaurar a pessoa por inteiro. Essa é a verdadeira sabedoria. Não uma religiosidade feita apenas de aparências, mas uma vida em que o interior e o exterior caminham em harmonia debaixo do senhorio de Deus. É justamente aqui que o Evangelho resplandece com toda a sua beleza. Quando olhamos para essa passagem, percebemos que nenhum de nós vive ou viveu perfeitamente. Todos nós pecamos com o coração, com a boca, com os olhos e com os nossos pés. Se dependesse da nossa capacidade, sairíamos daqui apenas com o peso da culpa. Mas as Escrituras nos apontam para Jesus Cristo. Ele é o único homem que guardou perfeitamente o seu coração. Nunca houve falsidade nos seus lábios. Seus olhos permaneceram firmes na vontade do Pai. Seus pés jamais se desviaram do caminho da obediência. Mesmo quando esse caminho conduziu até a cruz. Na cruz, Cristo levou sobre si a culpa dos nossos corações rebeldes e, ao ressuscitar, cumpriu a promessa anunciada pelos profetas, concedendo um novo coração àqueles que nele creem. Essa é a nossa esperança. Não tentamos guardar o coração para conquistar a salvação. Guardamos o coração porque fomos alcançados pela graça. Não buscamos uma vida santa para que Deus nos aceite. Buscamos a santidade porque já fomos recebidos como filhos em Cristo. Enquanto caminhamos neste mundo, o mesmo Espírito que nos deu um novo coração continua moldando nossas palavras, dirigindo nossos olhos e firmando os nossos passos no caminho da vida. Assim, a ordem de Salomão continua ecoando para cada um de nós. Acima de tudo, guarde o teu coração. Porque quando Cristo reina no coração, toda a vida começa pouco a pouco a refletir a beleza do Evangelho.
Isso é a verdadeira sabedoria. Isso é viver para a glória de Deus. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém. Agora, em resposta a essa palavra, vamos cantar o hino 179, Eu Creio, Senhor.
temos o coração transformado, mudado, aguardar, Senhor, aquilo que é de mais precioso em nossa vida, que é o nosso coração, que é a fonte de toda a vida. É dele, Senhor, que procede os maus pensamentos, é dele que procedem as decisões, os desejos, as vontades. Senhor, nós te pedimos, purifica, ó Deus, o nosso coração. Dá um coração, Senhor, transformado, um coração que te ame, que te adore, um coração, Senhor, de onde proceda pensamentos santos, pensamentos agradáveis a Ti. Que as palavras da nossa boca, Senhor, reflita aquilo que está em nosso coração, que seja Cristo, que seja o Senhor, que seja, ó Deus, a Tua vontade, que sejam palavras sábias para edificar outros, e nunca para diminuir, e nunca para maldizer, e nunca para falar mal do nosso irmão. Ajuda-nos, ó Deus, pois sabemos que estamos distantes de sermos aquilo que Tu queres. Por isso te pedimos, purifica, ó Deus, o nosso coração, e assim também purifica os nossos olhos, a nossa mente, purifica, Senhor, os nossos pés, para que possamos andar nos caminhos e para que possamos, Senhor, viver segundo a Tua vontade. Ó Santo Deus, que nos abençoe, Senhor, abençoe, ó Deus, a semana que está diante de nós. Abençoe, ó Deus, todas as nossas atividades. Abençoe também o descanso daqueles que estarão em recesso. Renova, ó Deus, as forças das nossas crianças, dos jovens, para continuar os seus estudos com ânimo, com dedicação, pois tudo é para a Tua glória, para o Teu louvor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão em viagens, aqueles que viajarão esta semana. Guarda-os, ó Deus, pelo Teu poder. Aqueles que estão voltando para a colônia, traz-nos, ó Deus, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Senhor, mais uma vez, queremos lembrar dos enfermos, queremos mais uma vez, Senhor, te pedir pela nossa irmã Neide. Sabes, ó Deus, a luta que aquela irmã está enfrentando e toda a sua família, e nós te rogamos, Senhor, que o Senhor, ó Deus, abençoe a sua vida, abençoe, ó Deus, que essa cirurgia seja brevemente marcada e que eu guie os médicos para que possam fazer, Senhor, um bom procedimento. Abençoe, ó Deus, todos os nossos irmãos que estão enfermos. Abençoe, Senhor, todas as famílias da nossa igreja. Guarda, ó Deus, pelo Teu poder. Abençoe as crianças, ó Deus, para que tenham ouvido a Tua palavra, para que as instruções, os ensinamentos dos seus pais sejam colocados em prática e assim possamos viver, mas possam viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Abençoe-nos, ó Senhor. Nós te suplicamos todas essas bênçãos. Pedimos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos agora a oportunidade para apresentar as nossas ofertas. Lembramos o que diz Provérbios 3, versículo 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Depois nós vamos cantar o Salmo 133. Salmo 133b será o canto final.
sobre que levanta o